Olá! Agora vamos estudar um remédio constitucional conhecido como habeas data, criação da Constituição Federal de 1988, o qual tem como objetivo resguardar o direito de informação a respeito da pessoa do impetrante, porque é um direito personalíssimo. Aqui nessa questão, o habeas data vai servir para conhecer a informação, fazer anotação de dado verdadeiro, entretanto em discussão, ou retificar, corrigir algum dado inadequado em algum banco de dados público ou privado com acesso ao público. E então, feita essa pequena introdução do habeas data, vamos conhecê-lo com maior profundidade, falando sobre o cabimento, competência, procedimento, efeitos da decisão, para compreendermos bastante sobre esse remédio constitucional. O habeas data, perceba que ele está, previsto na Constituição, no artigo 5º, e ele serve para assegurar os direitos relativos à pessoa do impetrante. Não é sobre direito de terceiros. Então, isso significa que eu não posso me utilizar do habeas data para, por exemplo, pegar uma certidão ou conhecer uma informação referente a uma outra pessoa que não seja eu. Existem exceções a esse personalismo do habeas data, como, por exemplo, verificar dados do cônjuge falecido ou no caso de herdeiros de uma pessoa que faleceu e para fins de resguardar a honra dessa pessoa, é possível impetrar habeas data para conhecer ou retificar um dado referente àquela pessoa. E isso não é tão incomum. Exemplo, eu conheço, isso aí já é na minha vida pessoal, uma pessoa que faleceu, infelizmente, e era uma excelente pagadora, só que por algum motivo ficou com o nome sujo e aquela informação estava errada. Ela tinha como entrar com habeas data? Não, ela já tinha falecido. Entretanto, nesse caso, quem entrou com essa ação foi quem? Foi a sua família. A família dela. Só um momentinho que eu vou fazer um ajuste. Pronto. Estava gravando pelo Wi-Fi, mas pelos dados móveis fica melhor. Esse foi um pequeno ajuste. E então, nisso seria possível a família, os herdeiros entrarem com habeas data para corrigir essa informação referente àquela pessoa falecida, para proteger a honra. E por que não posso entrar com habeas data para saber informações sobre terceiros? Porque a própria Constituição, no rol do artigo 5º, protege a honra, a vida privada, a intimidade das pessoas. Daí que o habeas data é o remédio constitucional para saber retificar ou então anotar um dado verdadeiro relativo à pessoa do impetrante. E aí, naquele momento, quando foi criado, o objetivo era justamente auxiliar pessoas a obterem informações, algo que era praticamente impossível na época do governo militar. E o habeas data serviu para conseguir mais informações a respeito de pessoas mortas ou desaparecidas durante o período militar. Olhe só o que está escrito no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. Todos têm o direito de receber informações receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular
ou coletivo em geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, salvo sigilo imprescindível à segurança nacional. Vou fazer uma observaçãozinha aqui com a minha caneta? Então vamos lá. Informações de seu interesse particular. Habeas data, tá? Interesse coletivo ou geral, cabe habeas data? Não. Nesse caso, é possível mandado de segurança, que é outro remédio constitucional que vamos estudar nesse presente curso de peças. Caiu uma vez na prova da OAB uma questão que perguntava ao candidato: o fulano quis informações na repartição pública a respeito da prefeitura e dos gastos da prefeitura e não conseguiu essa informação. Olha a confusão proposta. Ele queria informação, mas sobre a prefeitura e seus gastos. Nesse caso, vai caber habeas data? Não, porque não é interesse particular. Não é informação relativa à pessoa dele que ele queria. Era sobre a prefeitura e os gastos. Daí que, então, nesse caso, não cabe o habeas data, mas sim cabe o mandado de segurança, direito líquido e certo, o princípio da transparência, que rege a administração pública. O habeas data vai ter o seu regramento previsto na Lei número 9.507 de 1997. E posteriormente eu farei, mais para o fim das aulas, um compilado das leis específicas que vocês devem marcar no seu código para facilitar na hora de realizar uma prova ou então o estudo. Âmbito de proteção do habeas data. Gente, não é só conhecer informação. Tem 3 objetos o habeas data, então ele serve para 3 coisas. Macete, lembre da palavra car, para quem gosta de falar o inglês mais bonitinho. Então, por que car, Simone? C, conhecer informação. A, anotar informação referente a dado verdadeiro, mas sob discussão. E R, retificar, corrigir. Então agora eu vou explicar esses 3 objetos do habeas data. Primeiro ponto, você tem direito de conhecer informações relativas à sua pessoa que estejam em banco de dados públicos ou com acesso a público. Simone, então eu tenho acesso a saber todas as informações possíveis a meu respeito? Não. Tem algumas exceções. Eu vou comentá-las. Por exemplo, se a informação a seu respeito viola a segurança nacional, pode trazer uma desordem, não é possível. Também não é possível você ter acesso a banco de dados privados a seu respeito. Inclusive, já foi, como eu vou comentar posteriormente, mas dando um breve spoiler, teve uma funcionária do Banco do Brasil que tentou a readmissão, não conseguiu e ela requereu, por meio do habeas data, o acesso à sua ficha funcional. Mas como a ficha funcional não é algo aberto ao público, então ela não conseguiu êxito por meio do habeas data. Agora, segundo ponto, anotação nos assentamentos, de contestação ou explicação de dado verdadeiro, mas justificável ou sob pendência judicial ou amigável. Traduzindo, isso não é incomum, é corriqueiro. Imagine que eu tenho uma dívida com um banco qualquer, tá? Banco X. Não tenho dívida com banco, com a glória do Pai, mas vamos lá. Faça de conta que eu tenho uma dívida. E aí, esse banco sujou o meu nome. Então, e quando alguém for ver esse banco de dados, tiver acesso a esse banco de dados, vai ter um pensamento negativo a meu respeito. Eu não vou alugar esse apartamento para a Simone porque ela está com o nome sujo, ela não é uma boa pagadora.
porque ali estaria só a dívida. Só que essa dívida poderia muito bem estar sob, né, julgamento judicial. Exemplo, o banco me processou e eu contestei. Eu poderia dizer, vocês estão errados, eu já paguei essa dívida. Ou essa dívida prescreveu. Você, quando estudou processo civil, aprendeu que na contestação o réu vai apresentar um fato modificativo, extintivo do direito do autor. E aí, quando eu alego que prescreveu a dívida, ainda que o meu nome esteja sujo, isso está em pendência judicial, logo o juiz vai julgar e vai julgar improcedente a ação do banco contra mim e pronto, eu não serei mais devedora e eles vão ter que limpar meu nome. Mas olha o problema! Até eu conseguir, por exemplo, alugar um apartamento, quanto prejuízo eu não vou ter? Vai ser difícil. Então, por meio do habeas data, que tem um procedimento célere, que tem prioridade sobre outros processos, daí que tem autor que acha que a liminar é desnecessária, colocando água no meu copo, que a liminar é desnecessária em virtude da rapidez do habeas data, que apenas não tem prioridade sobre habeas corpus e mandado de segurança, eu posso ter prejuízos. Se não fosse o habeas data, porque por meio do habeas data eu não preciso esperar essa decisão judicial de cobrança que o banco propôs contra mim terminar para que finalmente o meu nome fique limpo. O habeas data vai constar a informação naquele banco de dados públicos que, apesar do meu nome estar sujo como devedora, esse processo está em pendência judicial, como também poderia ser uma pendência amigável. Olha, aqui no caso, eu estou devendo sim, tá? Eu estou devendo. Só que, tanto nesse caso aqui, eu estou devendo, eu estava de fato devendo, mas já paguei, ou estou devendo, mas prescreveu, ou aqui no caso da pendência amigável, aqui também estou devendo, dado verdadeiro, só que pendente de solução amigável. O banco me deu o quê? Um prazo. Olha, você pode pagar isso aqui, um parcelamento, você vai pagar isso aqui em 10 vezes. Até eu terminar de pagar, é claro que o meu nome estará sujo. Entretanto, eu não serei vista como uma devedora a ponto de não conseguir alugar um apartamento, salvo questões de preconceito, né? Mas não é o que é juridicamente esperado, porque por meio do habeas data é completamente possível, ainda que o dado seja verdadeiro, seja adicionada uma anotação nesses assentamentos explicando que isso está em pendência amigável ou em pendência judicial. Por fim, o terceiro objeto do habeas data é a retificação de dados. Corrige! Olha, Serasa, SPC, eu não estou devendo a ninguém. Limpe meu nome. Aqui nesse banco de dados públicos você deve corrigir. Ou então, em alguma certidão, por exemplo, eu pedi, exemplo agora, fictício misturado, fictício com uma verdade. Só que não é verdade porque eu consegui corrigir o meu problema com o cartório tranquilamente. No caso, apareceu que a minha avó, que faleceu, coitada, era divorciada, era viúva, mas na verdade era divorciada. Isso deu um problema. Caso o cartório se negasse a isso, né, eu poderia tentar propor o habeas data. Então, aqui no caso, a retificação de dados, ou então, olha, você diz que eu estou devendo, mas eu não estou devendo a ninguém. Eu nunca nem fiz dívida contigo. Que dívida é essa? Então, por meio do habeas data, eu posso pedir a retificação de dados e aquele dado inverídico vai se tornar verdadeiro. E no artigo 8º da Lei 9507 dá exatamente o prazo que a autoridade coatora tem para fazer essas questões, para me dar a informação, prazo de 10 dias. Eu tenho que esperar 10 dias. Prazo de anotação e correção, 15 dias. Então, conhecimento, 10 dias. Retificação e anotação,
15 dias. Lembre do CAR. 10 dias, 15, 15, ok? E nisso você percebe que essa anotação, tá? Essa correção, tudo isso aqui tem a ver com banco de dados públicos ou até privados, desde que tenham caráter público. Vale destacar, por fim, relacionado aos aspectos gerais, que, perfeito, a autoridade coatora, o órgão decidiu te dar sua informação. Pode ter te dado a informação incompleta, insuficiente, ininteligível, e isso equivale à recusa, a qual vai permitir que você ingresse com habeas data, porque você não pode entrar com habeas data logo de cara, de imediato. Tô com o nome sujo, vou usar o habeas data. Não, primeiro você tem que tentar resolver o seu problema no órgão ou entidade administrativa relacionado àquela questão, ou ao banco de dados público, privado, ainda que de caráter público. Você tem que tentar resolver o problema com aquele órgão ou autoridade coatora. A partir da negativa é que você pode partir para o habeas data, como veremos daqui a pouco. Essa ação, ela não tem prazo. Enquanto o mandado de segurança você tem 120 dias para entrar, questionar a violação a direito líquido e certo que você sofreu, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lá você tem 120 dias. Enquanto no habeas data você não tem prazo algum, você pode impetrar o habeas data a qualquer momento. Não existe prazo decadencial para o exercício do direito ao habeas data. E quando não cabe? Agora vocês entenderam as 3 hipóteses em que cabe o habeas data. Agora eu vou falar algumas hipóteses em que parece que cabe, mas não cabe. Certidão. Isso é corriqueiro, talvez você passe por isso. Exemplo: nasci em uma cidade, o cartório pegou fogo, não tenho mais a minha certidão. Tem que ter o cartório que lute, porque a grande verdade é que você tem direito líquido e certo àquela certidão, direito de certidão. E nesse caso você entra com mandado de segurança, porque não é o habeas data. Habeas data não ampara o direito de certidão, ampara o direito à informação, enquanto que na certidão há informações, é verdade. Na certidão há informação, só que não é a certidão que é amparada pelo habeas data. Por isso não cabe habeas data em relação ao direito de certidão. Todo mundo tem direito à certidão de nascimento. Quem casou tem direito à certidão de casamento, mas não cabe habeas data contra aquele cartório que está alegando e dizendo que o cartório pegou fogo e agora não tem mais. Nesse caso, cabe mandado de segurança, não habeas data. Também, então, por isso que eu coloquei aqui, não cabe para obter segunda via de certidão de nascimento. Eu uso muito o tom vermelho quando eu quero dizer não. Repare nos semáforos, né? Quando tem o sinal vermelho, você não pode, né, ultrapassar o sinal, é como se fosse um não, daí que eu uso não também. Cabe habeas data para pegar informações sobre os outros? Gente, você quer fazer fofoca? Tu quer saber babado? Contrate um programa chamado Serasa Experian. Serasa Experian dá um monte de informação, por isso que ele é um banco de dados privado de caráter público, porque se você assina o Serasa Experian e paga, você consegue pegar informações a respeito de qualquer um. Logo, por meio do habeas data, você não pode fazer isso.
Porque eu até brinquei aqui, ó, não ampara o direito ao fuxico. O habeas data não serve, porque as outras pessoas têm, enquanto você tem direito à informação, ela está tramitando, né, junto com outros direitos. Ela concorre com outros direitos, como o direito à imagem, à honra, à intimidade, à privacidade. Por isso não cabe habeas data relacionado à informação a terceiros. Tem exceção. Quando é o cônjuge supérstite que vai estar vivo, né? Ele precisa de informações referentes ao cônjuge falecido, ou então no caso de herdeiros que precisam saber de dados do parente, né, do ente falecido, para poder inclusive salvar a honra dessa pessoa. Imagina a pessoa que, excelente pagadora, agora estão falando que ela está devendo. O acesso à informação a respeito dessa pessoa vai poder comprovar que ela não está devendo a ninguém. Então, quem pode buscar informações de terceiros? O cônjuge sobrevivente sobre o seu cônjuge falecido e herdeiros de um parente falecido. Informações sigilosas a gente não tem direito. Eu não posso entrar com habeas data. E eu vou contar para vocês muito brevemente algo pessoal da minha vida, porque eu já busquei informação sigilosa e me negaram. Eu, quando fiz um processo seletivo para a universidade em que eu trabalhei e passei, eu queria arrasar naquele processo seletivo. E era uma aula sobre sistema de gerenciamento de segurança em aeroportos. Você vai me perguntar, se é professora de constitucional, que aula é essa? Foi um erro do sistema. Eu tinha duas opções. Ou eu faltava a prova de aula, porque não tinha como enviar e-mail falando: oi, eu sou professora de direito, não de aviação. Mas eu pensei assim, eu sou pesquisadora, eu sei fazer uma boa apresentação, então eu vou abraçar o desafio. Lembrei de Juscelino Kubitschek, né, 50 anos em 5, e fui em frente. E nisso eu queria arrasar nessa prova de aula. E na minha aula eu tinha que falar sobre riscos, né, de aeroportos. E eu liguei para o sistema de gerenciamento de segurança dos aeroportos de 20 aeroportos. Mas eu queria mais. Eu não queria uma tabela risco-severidade qualquer. Eu queria uma verdadeira. E isso me foi negado. Inclusive foi o aeroporto de Congonhas, de Minas Gerais, enfim, foi o aeroporto de Congonhas que me negou. Congonha não, peraí, né? Foi de Congonhas não é Minas Gerais, tô louca. Peraí, o aeroporto de Congonhas, de Minas Gerais tem um nome. Aeroporto de Congonhas, Minas Gerais, Pombaleza. Enfim, agora não tá me vindo o nome do aeroporto de Minas Gerais, mas me informou que não podia me dar aquela informação porque era sigilosa e questões de segurança. Pessoal, imagina isso nas mãos de uma professora, que seria eu, divulgando para os alunos: olha, o aeroporto de Minas Gerais tem essas fragilidades aqui a chance de acontecer um acidente é enorme e eles estão fazendo isso para contornar. Tem pessoas maldosas. Então, eles me negarem o acesso à informação, não adiantaria eu entrar com habeas data aqui, que o aeroporto mineiro ia contestar com razão, dizendo que aquela informação não tinha relação com a pessoa do impetrante. Ah, mas era minha prova de aula, eu teria interesse. Só que era uma informação sigilosa que colocaria em risco a segurança nacional. Vai que alguma pessoa ruim e abusar da fragilidade do aeroporto mineiro. Um grande abraço, aeroporto mineiro, você me ajudou muito. Apesar deles não terem me dado essa informação, eles me deram outras muito interessantes. Então, também não serve habeas data para obter vista de processo administrativo, informações sobre pessoas que cometeram um crime contra você. Nesse caso, você pode se utilizar do mandado de segurança.
Como eu trouxe na jurisprudência, aqui está o final da nossa aula. E vocês vão gostar, porque vocês vão ver como os tribunais... Primeiro que você vai ver qual é o rito, né, do habeas data. E por fim, porque você vai ver como os tribunais julgam alguns pedidos em sede de habeas data. Vamos compreender agora essa questão do banco de dados. Tá, eu tenho direito a usar o habeas data para corrigir, acrescentar anotação, conhecer informação a meu respeito de banco de dados públicos ou privado de caráter público. Perceba, não é só caráter público, pode ser banco de dados que seja privado, entretanto que tenha caráter público. Aí, ó, Serasa e SPC, por exemplo, eles não são banco de dados públicos, são privados, mas cujas informações são de caráter público. E nisso, esses bancos de dados, eles aqui tem outros exemplos, como os relacionados a registro de polícia ou da Receita Federal. Agora eu vou te falar o que não é considerado banco de dados de caráter público. Encontrei 2 julgamentos, tá? Um recurso extraordinário e um recurso especial, ou seja, falou o STF, falou o STJ. Os dois têm competência para julgar habeas data, não só eles, também Justiça Federal, Justiça Estadual. A gente vai ver as hipóteses específicas. No ponto aqui relacionado ao banco de dados de caráter público, né, que se questionou o caráter público desse banco de dados, o que aconteceu? Nesse recurso extraordinário 195.094, uma ex-empregada do Banco do Brasil tentou a readmissão. Entretanto, ela não teve êxito. Porque o STF entendeu que a ficha funcional da funcionária, de fato, era uma informação relativa à pessoa da impetrante, que era essa ex-funcionária. Contudo, como a ficha funcional dessa funcionária não era de acesso ao público, testa, vai no Banco do Brasil, quero ver a ficha funcional da fulana. Não vão te dar, então não é algo de caráter público. Então negaram o habeas data. E ela não conseguiu ter acesso à sua ficha funcional. Aqui no STJ aconteceu o seguinte, no RESP, né, recurso especial 14.11.585 de Pernambuco, não cabe, né, acesso a registro de procedimento fiscal, pois o registro de procedimento fiscal é de uso privativo da Receita Federal. Pessoal, olha o uso privativo. Uma coisa é ser privado, né, pessoa jurídica de direito privado, mas o banco de dados ter caráter público. É bem diferente de uso privativo, não constrange a ninguém. Logo, não é possível entrar com habeas data em relação a pedido de informação sobre si relacionada ao registro de procedimento fiscal. Agora vamos começar a compreender os aspectos processuais do habeas data. Titularidade, quem pode entrar? É uma titularidade muito ampla. Está previsto, né, no artigo 7º da Lei 9.507 de 97, quem pode entrar? Pessoa física, pessoa jurídica nacional ou estrangeira, para receber acesso a informações, correção de informações ou acréscimo de informações sobre dado verdadeiro, mas justificável. Então, pessoa física, jurídica, nacional ou estrangeira podem entrar com habeas data, sem problemas. Essa legitimação é ordinária. Não cabe legitimação extraordinária em sede de habeas data. Por que, Simone? Porque é direito personalíssimo e por isso não há possibilidade de habeas data coletivo.
O habeas data é sempre individual. Não cabe habeas data coletivo, porque não é possível legitimação extraordinária em um habeas data. Aqui, no caso, existe um habeas data. Nesse caso, o impetrante faleceu, a pessoa faleceu, né? É possível, então, que o titular, que os herdeiros venham a entrar com habeas data para pegar alguma informação a respeito dessa pessoa falecida. No habeas data não há etapa de dilação probatória, você já tem que chegar com a prova da recusa da autoridade coatora de não te dar informação, de não corrigir a informação, de não acrescentar informação sobre dado verdadeiro constante no seu banco de dados. E aí, nesse caso, você já tem que comprovar as provas, trazer as provas. Daí que é um processo que requer prova pré-constituída documental. Não haverá etapa para testemunha, perícia, depoimento pessoal. Por quê? Porque não há fase de instrução. Por isso o procedimento é célere. Você está entendendo? Qualquer dúvida, não deixe de escrever nos comentários, porque para mim pode estar claríssimo como o céu, mas eu quero que esteja claríssimo como o céu para ti também. Então, nesse caso, a falta de prova documental pode levar à extinção do seu habeas data sem julgamento do mérito. Você pode entrar de novo se o motivo da extinção do processo foi esse, falta de provas. Aí você vai ter que entrar acrescentando as provas documentais necessárias, porque é um procedimento documental que requer prova pré-constituída, que você já entre com a petição com a prova que você não conseguiu administrativamente resolver o seu problema quanto à informação relativa a ti. A petição inicial, então, vai ser constituída com essa recusa administrativa. Isso está no artigo 8º da Lei número 9507. É o caso de interesse processual, interesse de agir. E quanto ao legitimado passivo, é a pessoa jurídica a qual se encontra aquela autoridade coatora. Essa discussão, porque existe uma discussão que eu vou tratar melhor com vocês no próximo bloco sobre peça, sobre a peça de habeas data e como a OAB quer essa peça. Existe uma discussão, uma coisa que não é discutido. Quem é o legitimado passivo? A pessoa jurídica a qual está vinculada à autoridade coatora. Exemplo. Eu, Simone, trabalho no Serasa e sujei o seu nome, então você vai processar o Serasa. A dúvida é se Simone entra no polo passivo da ação ou não. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, não vou dar muito spoiler para também não perder a graça, né? Você tem que ver os demais vídeos do curso. Então, nesse caso, o legitimado passivo é a pessoa jurídica de direito que está vinculada àquela autoridade coatora. O erro, a mesma coisa acontece com o mandado de segurança. O erro na indicação da autoridade coatora não deveria levar à extinção do processo sem julgamento do mérito. Então, se você entendeu que o meu nome é Silvana, e como tem gente que me chama de Silvana, Suzana, eu adoro esse nome, Suzana, mas me botaram Simone, que eu também gosto. Acho que eu tenho cara de Simone. Mas faz de conta que você entendeu que meu nome é Silvana Alvarez. Você colocou Silvana Alvarez, isso não poderia nunca ser o caso de extinção do processo por erro de legitimado passivo. Afinal, a autoridade coatora é meio de prova, não seria parte no processo. Aqui, então, a autoridade coatora, como eu coloquei aqui, ela não é para ser considerada uma legitimada passiva. Por quê? Porque ela é meio de prova. Aqui no caso, é muito importante
ter pelo menos o nome adequado, correto, certo da autoridade coatora para que pelo menos o meio de prova esteja garantido. Acertando o nome da autoridade coatora, o que vai acontecer? A pessoa jurídica a qual ela é vinculada vai poder ir atrás dela e questionar, olha, por que você recusou? Por que você não corrigiu o dado dessa pessoa? Por que não acrescentou as informações? Então fica mais fácil de corrigir o problema. Até porque o habeas data não é só uma pressão, corrige o problema dela. O habeas data vai resolver o problema, como a gente vai ver nos próximos slides. Agora a gente vai falar sobre competência. É fácil. Se acalme, é fácil. Inclusive, eu já trouxe no próximo slide aqui, tudo que você tem que anotar em matéria de competência do habeas data. O que você tem que marcar? Quem vai te dizer a competência do habeas data? Você tem que decorar, tomar ômega 3 para decorar isso? Olha, toma ômega 3 pro coração, tá? Tome pro teu coração, para você ficar bem. Mas não para decorar a competência do habeas data, que a própria Constituição vai te dizer. E na prova da OAB você pode usar a Constituição. E na prova, não só da OAB, mas na advocacia, com muito mais frequência, você vai estar com o seu vade-mecum ou com a Constituição do lado. Então você não precisa ficar pensando, caramba, para onde eu vou enviar esse habeas data? Você tem que ver uma coisa. Para começar, a competência do habeas data tem relação com a pessoa, com qual é a pessoa jurídica que está errando, que não está te dando a informação necessária, não está corrigindo. Então você tem que saber quem é. Então, primeiro passo, quero saber competência. Quem é? Ministro? Show! Agora, deixa eu dar uma olhada aqui, por exemplo, no artigo 102 da Constituição. Começa pelo artigo 102, 105, 108 e 109. São os artigos que você precisa saber. É um ministro que errou a informação que eu quero informação do ministro a meu respeito, é ele. Deixa eu ver aqui no artigo 102, que fala sobre o STF. Compete ao STF, acho que minha mãe é a Constituição. Compete ao STF processar e julgar o habeas data, tereré, tereré. Falou em ministro? Não. Agora eu vou ver o artigo 105. Então, nesse caso, você vai encontrar lá que quem vai julgar o habeas data nessa questão vai ser o STJ. Então você vai passar pelo artigo 102. Eu quero informação sobre uma autoridade municipal. Esse órgão municipal está negando informação a meu respeito. Então vou ver o artigo 102. É o STF? Não. 105. É o STJ? Também não. Você vai ver o artigo 108. Que fala sobre o TRF. É ele? Não. 109, é o juiz federal, a autoridade municipal. Também não é o caso. Então vai ser o juiz de direito, tá? Que é a justiça comum, no caso do Rio de Janeiro, TJRJ. Então vamos lá, vamos voltar para cá. Então, você aqui na competência do habeas data, você vai ver esses artigos que vão resolver o seu problema. O juiz estadual ou juiz de direito, ele tem competência residual, ou seja, ele vai julgar tudo que o STF, STJ, TRF, juiz federal não julga. Então, o que sobrar é dele. Então, geralmente, autoridade estadual e municipal. Aqui no caso do STF, que você não precisa decorar, marca apenas que você deve ver. Logo no inciso 1, né? O habeas compete ao STF, né? Julgar o habeas data contra atos do presidente da República, mesa da Câmara dos Deputados, Senado, Tribunal de Contas, Procurador-Geral da República e do próprio STF. Repare que aqui eu coloquei o 102.2a em matéria de STF, porque também cabe ao STF julgar o recurso ordinário, o recurso ordinário impetrado por habeas data denegado. Tá? Então marque na sua Constituição esses dois artigos aqui, o artigo 102, né, esses dois incisos referentes à competência do STF para julgar o habeas data.
STJ, então você está lá na prova do OAB. Ah, o comandante da Marinha está me negando uma informação a meu respeito. Ótimo, você vai enviar o habeas data para o STJ na forma do artigo 105.1. A linha A, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui. A linha B, desculpe. A linha B, que vai estar escrito: o habeas data, contrato de ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército, Aeronáutica e o próprio tribunal, tá? Vou dar uma dica para você, por exemplo, tá? Uma boa dica. Nesse caso, tá? Essa dica é interessante. Perceba que quem julga o habeas data de informação do próprio tribunal, como o próprio nome diz, é o próprio tribunal. Então, você tem um problema, habeas data relacionado ao STF. Quem vai julgar? O STF. Habeas data algum direito à informação que o STJ te negou. Para onde vai? Para o próprio STJ. Informação relacionada, tá, ao TRF, que está te negando uma informação. Quem vai julgar? O próprio TRF. Então, isso significa que o habeas data vai ser julgado pelo próprio tribunal que proferiu, ou que indeferiu, ou que negou uma informação a seu respeito. Então, sempre vai ser o próprio tribunal. Repare isso. Aqui, então, no Tribunal, né, Regional Federal, ele vai julgar habeas data contra os atos do próprio tribunal ou juiz federal contra ato de autoridade federal, salvo competência do TRF, e juiz de direito que vai trabalhar residualmente. O que sobrar do juiz de direito? Então, nesse caso, ele vai poder verificar a negativa de direito à informação de autoridades estaduais, dirigentes, servidores municipais ou estaduais. Então, marque na sua Constituição esses artigos aqui. O habeas data comporta duas fases. Uma fase que é pré-processual e uma fase processual. A fase pré-processual encontra-se entre os artigos 2º e 4º da Lei 9.507 e demanda a negativa da autoridade coatora sobre informação, correção ou acréscimo de informação em informação correta a teu respeito. Sem isso, você não pode entrar com habeas data. Inclusive, na petição inicial, você deve deixar isso muito claro, essa etapa pré-processual. Deixe isso muito claro. Por quê? Porque é um requisito. Se você não entra, você não usa essa etapa pré-processual, você não demonstra uma das condições da ação, que é o interesse de agir. Porque você não tentou a via administrativa. O interesse de agir é quando apenas o provimento jurisdicional vai te ajudar a corrigir o problema. E aqui nesse caso não é assim. Você vai conseguir muitas vezes corrigir, ter acesso à sua informação, correção ou acréscimo de informação pela via administrativa. Então, nesse caso, você tem que se dirigir à autoridade pública ou privada, como o Serasa, o SPC, e vai falar: quero informação a meu respeito. E aí, eles terão 48 horas para te dar informação, ou corrigir, ou fazer o acréscimo, e vai te notificar a respeito do seu pedido em 24 horas. Então, eles têm 48 horas para responder e depois mais 24 horas para te notificar. Corrigir! Olha, seu nome é Simone Alvarez Lima? Legal, agora eu corrigi, coloquei Simone Alvarez com S. E corrigiu errado, né? Enfim, isso aí equivale à recusa. Então, nesse caso, o habeas data, nessa etapa processual, geralmente vão marcar um dia, uma hora para você tomar conhecimento a respeito das suas informações. E há uma questão de prazo mencionada aqui no artigo 4º, parágrafo 1º. Será dado 10 dias para proceder à retificação de informações. Quanto ao acréscimo de anotação, a lei não traz prazo.
Então vamos lá, isso não quer dizer que está perdido. Ou seja, você recebeu uma informação errada. Então, antes de entrar com o habeas data, apesar da recusa, a informação errada ou ininteligível já permitiu o habeas data, o parágrafo 4º trava isso. Se ele persistir te dando informação errada, você entra com habeas data, porque você vai ter interesse de agir. O artigo 4º, parágrafo 1º, menciona que vai ser dado um prazo de 10 dias para que aquele erro seja corrigido. Quanto à anotação, tá? Não deu prazo, só que passaram 15 dias sem informações a esse tipo de situação. Quero que a anotação a respeito da dívida, que estão falando que vocês dizem que eu tenho dívida e tenho mesmo, mas eu estou parcelando, eu estou pagando, me permitiram pagar parceladamente. Ah, tá bom, vamos consertar. Vai passando e não conserta. A lei não traz prazo, mas passou 15 dias, 15 dias se passaram, o que você pode fazer? Entrar com o habeas data. Nisso, o habeas data, no habeas data, que depois de 15 dias não houve o acréscimo da informação a seu respeito, você vai comprovar o decurso do prazo e você vai comprovar o interesse de agir necessário em sede de habeas data. Quanto à fase pré-processual do habeas data, temos que ainda, quanto a essa fase, esse interesse de agir não viola o princípio da inafastabilidade de jurisdição. É uma mera questão de mostrar o interesse de agir. Aqui nessa questão dos prazos, a lei número 9.507, em seu artigo 8º, é muito clara. Aqui, artigo 8º, Lei 9.507, tá? Porque a autoridade pode recusar de duas formas: expressamente, não vou corrigir, não vou acrescentar anotação, de forma tácita, ignorando o seu pedido, não vou te dar informação ou não dando apenas. E nesse caso, o artigo 8º mostra a questão da recusa tácita, quando acontece. Então, para inciso 1, da recusa ao acesso à informação ao decurso do prazo de mais de 10 dias sem decisão. Recusa para fazer retificação por mais de 15 dias. Recusa para fazer anotação em prazo de 15 dias. E nisso, você lembra do CAR, ou CAR. Conhecimento, 10 dias. Assento de informação, acréscimo ou a recusa, ou a retificação, o prazo é 15 dias. 10, 15, 15. Duvido que você vai esquecer depois dessa, hein? Súmula 2 STJ fala o seguinte sobre a obrigatoriedade da fase pré-processual em habeas data. O que diz essa súmula 2? Não cabe habeas data se não for demonstrada a recusa de autoridade administrativa ou decurso do prazo sem resposta. Perceba, sim, isso é obrigatório. Fase judicial que os advogados gostam, é a hora que ele começa a trabalhar, né? Na etapa pré-processual, geralmente, o futuro impetrante do habeas data está trabalhando sozinho, está lutando. Agora não conseguiu informação, não deram, se negaram, e aí ele vai te procurar. Doutor, preciso entrar, ou doutora, preciso entrar com habeas data. E como isso vai acontecer? Ok, nesse caso, você vai entrar com a petição inicial que eu vou te ensinar no próximo bloco. Você vai gostar desse curso é maravilhoso, eu tô fazendo com afinco. E eu espero que você pense a mesma coisa, né? Porque eu tô fazendo o mesmo. Autoridade, então você vai fazer a petição inicial que eu vou te ensinar na aula de petição, no esqueleto da peça. E é depois que o juiz, tá? Que pode ser o STF, STJ, TRF, dependendo de quem é a autoridade, dependendo de quem é o órgão que está negando a informação. E aí chegou
lá no tribunal. Ele vai notificar, tá? Ele quem? O juiz, o desembargador, o ministro, vai notificar a autoridade para que ela proceda traga informações. Olha, você está devendo, você não está corrigindo, você não está dando informação que essa pessoa tem direito, você não está acrescentando informações que deveriam ser acrescentadas. Traga suas informações. Tem 10 dias para acrescentar essa informação, tá? Então a autoridade vai ter 10 dias para se explicar. Depois que a autoridade se explicou, tá? Passaram 10 dias em branco, não se explicou, ou passaram os 10 dias e sim, apresentou a explicação, trouxe um parecer sobre o que está acontecendo, o processo de habeas data vai ser encaminhado para o Ministério Público, que vai ter 5 dias para se manifestar. Uma vez que se manifestou, vai voltar para quem? Vai voltar para o juiz, ministro, desembargador, para que ele dê a sentença em 5 dias. Gente, perceba, 10 dias aqui, 5 dias para o Ministério Público, autos em 5 dias. Muito rápido. 20 dias. Vamos ser mais pessimistas. Em 30 dias o habeas data vai estar resolvido. Por isso que muitos falam que não precisa de liminar. Só que sim, é cabível. O Carvalho Filho, que é um autor de direito administrativo, entende que não cabe liminar, que não deveria caber liminar em virtude da celeridade da ação. Mas cabe sim. Por quê, Simone? Porque a Lei 9.507 silencia a respeito de liminar. Mas ela fala sobre a aplicação subsidiária da lei do mandado de segurança, ou seja, cabe a lei do mandado de segurança no que couber nessa lei do habeas data. E com isso, a lei do mandado de segurança permite liminar. E comprovando os requisitos de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sim, é possível você requerer medida liminar no seu habeas data. E geralmente a OAB sempre coloca uma situação de urgência para ver se você lembra do pedido liminar, ok? Então, Carvalho Filho entende que não, mas a jurisprudência e se entende, né, que aí o fato da lei, a aplicação subsidiária da lei do mandado de segurança permite a liminar aqui em sede de habeas data. Essa ação é gratuita. Habeas data e habeas corpus são ações gratuitas. Como a gente está falando do habeas data, vou focar só no habeas data. São gratuitas. Então você nem precisa apresentar a declaração de pobreza para tentar a gratuidade de justiça, porque ela já é gratuita. Então, nesse caso, uma vez que você perdeu o habeas data, não é necessário que você fique preocupado. Ai meu Deus, eu perdi o habeas data, vou ter que pagar honorários advocatícios para o advogado da outra parte. Não. Claro que provavelmente o seu cliente vai te pagar pelo habeas data. Ser gratuito não significa que o advogado não vai cobrar honorários advocatícios. A gratuidade tem a ver com a gratuidade de justiça. Nisso, você não vai precisar, por exemplo, fazer uma grerge, né? Que é aquela agria de recolhimento, né? Grerge aqui no Rio de Janeiro, falando sobre os valores do habeas data, porque é gratuito, não cabe honorários advocatícios em sede de habeas data. Isso está, inclusive, positivado na súmula 512 do STF. Por fim, se o pedido foi julgado procedente, o juiz entendeu que realmente essa autoridade aqui errou em não corrigir a minha informação ou não me prestar a informação que eu preciso. Uma vez que o pedido foi julgado procedente, o juiz vai marcar dia e hora para que ela apresente a informação ou a correção ou o acréscimo de informação necessária naquele dado verdadeiro. Ou seja, vai marcar dia e hora e aquilo ali vai ser resolvido.
Agora vamos imaginar a hipótese que a sentença foi de extinção do processo sem julgamento do mérito porque você não trouxe prova documental suficiente, porque você não comprovou a recusa por parte da autoridade coatora e então você perdeu porque o processo foi extinto sem julgamento do mérito. O que pode acontecer? Nada demais. Você vai entrar com outro habeas data. Você pode entrar com outro habeas data. Agora trazemos as informações adequadas. Simone, vale a pena recorrer disso? Não! Se o habeas data está errado, se o habeas data de fato não está com provas pré-constituídas, se o seu cliente pulou a etapa pré-judicial, não tem como nem sequer pensar em agravar em recorrer, em apelar dessa decisão. Então, nesse caso, o que vai fazer é entrar com outro habeas data, agora correto, passando pela etapa pré-judicial, comprovando documentalmente tudo que é necessário. E esse processo, como eu comentei, ele tem prioridade, é célere, exceto ele só não tem prioridade em relação ao habeas corpus e mandado de segurança, no mais ele é prioritário. A sentença é mandamental. Se a sentença for meramente pedir a informação, ela terá natureza declaratória. Se for para corrigir ou acrescentar dados, será uma sentença constitutiva. Independentemente se for conhecer informação, se for corrigir ou acrescentar dados, essa sentença terá caráter mandamental e a autoridade coatora tem que corrigir, acrescentar ou mostrar a informação, porque se isso não acontecer é crime de desobediência. E nisso pode inclusive pedir um mandado de prisão contra essa autoridade coatora, com base no artigo 330 do Código Penal, que estabelece que é crime desobedecer a ordem legal de funcionário público. Quem é o funcionário público aqui? O juiz, o tribunal. Então, desobedecer a ordem judicial, uma ordem legal do funcionário público aqui, o juiz, é caso de detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Então, cabe detenção no caso de desobediência. Olha só como você pode botar o seu habeas data para pegar fogo, praticamente. Agora vamos falar de recursos. Juiz de primeira instância. Você entrou com o seu habeas data diante do juiz de primeira instância, ele negou aquela informação, aquele juiz lá da vara civil, teu processo contra o Serasa, e o juiz negou. Cabe apelação. Você vai apelar do processo. Agora, se a competência é originária, uma competência originária do tribunal, que a gente viu que tem casos, esses casos são de competência originária, né? Originária do tribunal, do TRF, do STF, STJ. Nesse caso, vai caber recurso ordinário constitucional, desde que a decisão seja denegatória. Ah, a sentença foi concessiva, que maravilha, você vai recorrer? Não, né? Agora, Simone, mas a sentença então foi concessiva. Então, nesse ponto, se for uma sentença contra órgão público, já vai ter a remessa necessária, se for concessiva. Agora, se for uma denegatória, você vai usar o recurso ordinário constitucional, tá? O recurso ordinário, perdão, você vai usar o recurso ordinário do indeferimento do habeas data. Isso está no artigo 20 da lei número 9.507. Uma vez que o habeas data foi julgado, o impetrante saiu satisfeito, pronto, acabou, o processo vai ser extinto. Se a informação for prestada durante o processo, não depois da sentença, o processo vai ser extinto por perda do objeto. Aqui no caso, há uma possibilidade interessante de eu te ensinar.
Imagine agora que o seu cliente não é aquela pessoa que precisa da informação. Faça de conta que você está advogando para o órgão e autoridade coatora no processo de habeas data. E essa pessoa ganhou. Nesse caso, é possível algo que está no artigo 16 da Lei 9.507, que é o pedido de suspensão da decisão de concessão de habeas data. Eu quero mandar suspender a decisão denegatória. Pode? Não, você nem tem interesse nisso. Mas se no caso foi uma decisão concessiva que deu a informação de habeas data, né, ou a correção, determinou o acréscimo de dado verdadeiro e você, então, pode mandar suspender essa decisão. E aí, no caso, o presidente do tribunal vai determinar se vai suspender aquela decisão ou não. E então, nesse caso, se ele suspender esse processo, né, suspender essa sentença, vai caber agora já a outra parte que ganhou. Suspenderam meu processo. Poxa, tem direito de informação. Vão me informar aqui. Marcaram hora lá para me dar informações. Imagine que é uma informação, o juiz não entendeu que aquela informação era de segurança nacional, como o caso do avião que eu comentei com vocês, que não podia, o aeroporto não podia me dar aquela informação. Imagine que no meu caso o juiz entendesse que aquele aeroporto tinha que me dar a informação e marcasse dia e hora para ele me dar a tabela severidade daquele aeroporto. Ganhei o processo, então ele tem que me dar. Então, nesse caso, é possível que ele mande suspender essa sentença. Olha, eu quero a suspensão dessa sentença. E eu, agora insatisfeita, poxa vida, eu achando que eu ia usar esse documento em sala de aula, não posso, então vou agravar dessa decisão. Vai caber agravo interno no prazo de 5 dias. Isso está no artigo 16 da Lei 9.507 de 97. Você está conseguindo visualizar o habeas data por completo, que é o procedimento, o que acontece no tribunal, quando ganha, quando perde? Eu espero que esteja entendendo. Qualquer coisa, não deixe de escrever aqui nos comentários. Se você está gostando da aula, não deixa de colocar 5 estrelinhas que me ajuda. Ou me inscrever no Instagram. Eu sou extremamente acessível. Eu adoro ter contato com meus alunos. Tenho o meu canal do YouTube, Simone Alvarez. Peço para você se inscrever. E lá tem vários vídeos de direito constitucional, internacional, que podem te ajudar também. Então, voltando para cá. E na petição do habeas data, você vai, quais são os pedidos? A notificação do coator para que ele preste as informações necessárias no prazo de 10 dias. A ciência do feito, a pessoa jurídica a qual aquela autoridade coatora está vinculada. A intimação do Ministério Público, que, como a gente viu, ele vai ter 5 dias para dar o seu parecer. E não se esqueça, se pedir liminar, a concessão de liminar. Se não tiver liminar, não vai colocar esse pedido. Coloco concessão de gratuidade de justiça? Não, porque o habeas data é gratuito. Você não precisa de pedir gratuidade de justiça aqui. Então, você vai pedir a procedência do pedido para que seja marcado dia e hora para que a autoridade coatora preste as informações necessárias ou corrija ou acrescente dados sobre informação verdadeira a seu respeito e, claro, a juntada das provas pré-constituídas. Lembrando que a principal, a prova maior é a recusa expressa ou tácita da autoridade pública, da autoridade coatora, do órgão, negando aquela informação a seu respeito ou não corrigindo ou não acrescentando informação. Então você vai juntar a prova da recusa, seja expressa ou tácita. Lembrando, como é a prova tácita? Quando passa 15 dias que ele não te deu a informação,
10 dias no caso de não conhecimento da informação e 15 dias no caso do assentamento, do acréscimo ou então da retificação. Prazo é esse, galera, 10, 15, 15. Lembre do CAR. Agora vamos ver juntos aqui alguns julgados do habeas data que eu peguei aqui para vocês. Eu peguei no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque de fato é o tribunal que eu tenho mais facilidade de mexer, porque eu sou do Rio de Janeiro, e do STF. Então vamos ver alguns julgados interessantes, né, sobre a prática do habeas data. Cabe habeas data para buscar informações sobre cônjuge supérstite. Sim, como eu comentei com vocês, uma das exceções em que eu posso pegar informação de terceiros é justamente o cônjuge supérstite, aquele que sobreviveu. Vamos ver o que aqui em 2021, né, o desembargador aqui do Rio de Janeiro, que julgou o processo em maio de 2022, logo agora, faz pouco tempo. 20ª Câmara Civil, pretensão de obter informações previdenciárias em nome do ex-companheiro, lembrando que companheiro e cônjuge não pode ter diferenciação porque é inconstitucional. Então vamos lá, em nome do ex-companheiro falecido para fins instruído requerimento de pensão por morte, sentença extintiva sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa da impetrante. Ou seja, o juiz de primeiro grau falou, olha, você tem legitimidade ativa para isso. O habeas data é uma ação personalíssima, então é informação apenas relativa à pessoa do impetrante. Só que ele não se tocou que o cônjuge ou companheiro sobrevivente tem direito a pegar a informação do falecido. Então ele tem sim legitimidade ativa para isso. Então perdeu, ela tinha perdido o processo na primeira instância. Apelo da autora impetrante, companheira supérstite do titular, ostenta legitimidade ativa ordinária em caráter superveniente, vez que almeja as informações necessárias para a efetivação de direitos mortis causa, provimento do apelo para anular a sentença e o processo seguir naturalmente, agora reconhecendo a legitimidade da companheira. Você está vendo como a advocacia constitucional é importante? Quantos direitos ela concretiza? Então vamos lá. Não cabe habeas data para a vista de processo administrativo. Tem um processo administrativo correndo contra você. Os processos, com algumas exceções, são públicos. Você tem direito líquido e certo de acessar um processo administrativo a teu respeito. Então você vai usar o quê? Mandado de segurança, não o habeas data. Vamos ver juntos aqui o que em 2021 a desembargadora Maria Inês decidiu. Habeas data, artigo 5º, inciso 72 da Constituição, que é onde está o habeas data, hipótese que não se encontra no artigo 7º, né, pois não pretende a impetrante obter informações sobre sua pessoa constante na base de dados, mas obter vista integral de processo administrativo pertinente a uma denúncia por ela formalizada a uma terceira pessoa no município, que revela incabível por não constituir o habeas data meio idôneo para se obter vista de processo administrativo, quanto mais envolvendo o terceiro, de modo a ensejar o indeferimento da petição inicial do presente right, inadequação da via eleita. Cabe mandado de segurança para ver o processo. Porque aquele processo não tem informações sobre ela. Ela que entrou com o processo, mas contra outra pessoa. Ela quer vista integral do processo. Estão negando? Mandado de segurança, não habeas data. Também não cabe habeas data para pedido de certidão de imóvel. Olha aqui o que o desembargador Juarez, aqui do Juarez Fernandes, do Rio de Janeiro, decidiu em 19 de maio de 2022. Impetrante pretende certidão. Para começar, a gente já viu isso. Não cabe habeas data para pegar certidão.
de finalidade, né, de edifício que estaria inserido em projeto de revitalização a cargo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ali possui sala comercial que pretende ceder locação via eleita inadequada. O habeas data é meio posto à disposição de pessoa física ou jurídica para lhe assegurar conhecimento de registros concernentes ao postulante, constante em bancos de dados, né, de caráter público, bem como para a retificação de dados pessoais. O impetrante quer informações relativas ao imóvel e não a ele. Então, por isso, não cabe habeas data, porque é sobre o imóvel, não ao impetrante. Aqui, sem custas e honorários sucumbenciais, porque, afinal de contas, é uma ação gratuita. Não cabe habeas data para descobrir a identidade de agressores. A pessoa entrou com habeas data, né, para assegurar informação referentes. A habeas data tem finalidade de assegurar, né, o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou caráter público ou retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso ou administrativo. No caso, visa a segurança ao fornecimento ao impetrante da identidade de autores de agressões e denúncias que foram feitas. A segurança, mandado de segurança, é o meio adequado, não cabendo nem então o habeas data. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o habeas data, né, a parte teórica. Daqui a pouco, né, na próxima aula, vamos ver o esqueleto de uma peça de habeas data.